E há poucos dias de assumir a presidência, Lula ainda não formalizou o nome da senadora Simone Tebet, do MDB, como ministra no seu próximo governo. No primeiro turno das eleições, Simone foi a terceira candidata mais votada na corrida presidencial e a primeira a oferecer apoio ao petista no segundo turno. O nome de Tebet chegou a ser cotado para o Ministério do Meio Ambiente, mas a falta de acordo com a Marina Silva afastou essa possibilidade. O impasse e os reflexos da nomeação de Tebet é o tema do nosso debate de hoje na CNN. Os convidados são os deputados federais Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, e Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Boa tarde, deputados. Antes da gente começar, eu vou destacar as regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um de vocês terá 2 minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada e precise interrompê-los, temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Abrimos a primeira rodada de perguntas com o deputado Cabo Gilberto. Deputado, como é que a oposição ao próximo governo Lula avalia o impasse e o compromisso de Lula com a senadora Simone Tebet? Era bastante natural e normal o que o ex-presidente e ex-presidiário Lula está fazendo com os seus próprios aliados. Inclusive, a população brasileira conhece bem a forma do PT governar. Boa tarde à CNN, boa tarde à senhora, boa tarde ao deputado do PSB. Então é importante que a população entenda e se interesse por política para evitarmos ações como essa. Simone Tebet fez a sua parte, criticou o ex-presidente Lula por diversas vezes, o chamou de diversos assuntos e palavras que eu não vou citar aqui, repetindo, até porque são palavras de calão, e no segundo turno foi apoiá-lo, com a promessa de um ministério. E automaticamente o atual presidente está com esse impasse, porque ele prometeu muito, minha cara jornalista, prometeu muito e não vai poder cumprir as suas promessas. Foram vários partidos que ele prometeu, foram várias promessas que ele fez, não só a sua base aliada, como a população brasileira. E todos nós iremos acompanhar atentamente o desenrolar desses ministérios, aumentando de 23 para 37. Veja só que situação com a economia pública do nosso país. Os gastos irão aumentar. E ele disse que ia mudar e não mudou nada. As mesmas pessoas ocupando os ministérios lá atrás estão ocupando agora. E a briga está feia. E uma dessas que está sendo mais desrespeitada por parte de promessa de campanha do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é Simone Tebet. Só aguarda a toda a população saber o que vai acontecer. Eu creio que ela vai ficar sem ministério, até porque ela não vai ser mais senadora. Eu creio que a sua promessa não vai ser cumprida pelo ex-presidente, bem como de outros partidos políticos, de outras figuras políticas que ficarão também sem espaço no primeiro quadro de governo por conta do presidente Lula. Todos nós já sabemos como ele trabalha. Vou agora com o deputado Camilo Capiberibe. Deputado, desde o início das nomeações do presidente eleito Lula, a Simone Tebet demonstrou interesse no desenvolvimento social. Foi o primeiro ministério que ela demonstrou que havia um interesse de ocupar, que representa agora a maior força do governo de esquerda, porque abarca o Bolsa Família. Por que o nome de Tebet à frente do desenvolvimento social, na sua visão, se tornou inviável? Veja, eu acredito que esse é um debate que tem sido travado pela imprensa, de que a senadora Simone Tebet teria essa preferência pelo desenvolvimento social. Veja, a organização de um governo que tem o olhar para a questão da gestão técnica, também da política, é a organização de um quebra-cabeça bastante complexo, porque você precisa organizar, ter os melhores quadros para governar, entregar as políticas públicas, diferente do atual governo, um governo que gerou déficit todos os anos, que furou o teto de gastos todos os anos. Vamos só registrar que foram 800 bilhões de reais em 4 anos, furando o teto, inclusive 116 bilhões neste ano. E a aprovação da PEC da transição, inclusive, serviu para organizar esse déficit de 23 bilhões que existia desse ano e de mais de 60 do ano que vem. Então, olha o caos
que o presidente Lula vai herdar um Estado completamente desorganizado, as políticas públicas sem continuidade, não tem recurso para a farmácia popular, para a merenda escolar, não tem recurso para programas de habitação, para as estradas, para a reforma agrária, não tem. Assim, o Estado está completamente desorganizado. Eu tenho certeza que os melhores quadros estão sendo escolhidos nesse momento. Eu vou citar, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin está sendo escolhido, indicado para a indústria, comércio e mineração. Nós temos vários nomes excelentes no governo para reconstruir o Brasil, que eu acho que essa é a grande tarefa, você pegar um Brasil completamente desestruturado. E o presidente Lula vai conseguir encontrar, como conseguiu encontrar o caminho para aprovar a PEC da transição, para que os que o apoiaram estejam representados no seu ministério. Agora, não é uma questão, uma pessoa não simboliza todo o esforço que foi feito para eleger o presidente Lula, mas eu tenho certeza que o ministério será representativo, diferente do ministério atual, que não representa o Brasil real. Nós teremos, sim, a representatividade. Deputado Cabo Gilberto, o presidente eleito Lula sinalizou num recente encontro com a senadora Simone Tebet o interesse de que ela assuma o Ministério do Planejamento, fazendo uma dobradinha com Fernando Haddad na Fazenda. Como é que a oposição ao futuro governo avalia essa possibilidade? Veja só que situação. O deputado falou com relação a quase 800 bilhões, mas o deputado Camilo, que eu tenho o maior respeito, faz parte, ele defende o que ele entende ser melhor para o nosso país, esqueceu de falar para a população brasileira que foi por conta da pandemia, onde os prefeitos e governadores receberam recursos de forma abundante, jamais vista na história do nosso país. E todas as estatais deram lucro ao nosso país, diferentemente quando o governo do PT, que passou quase 15 anos governando esse país, não fez nada, não acabou com a pobreza que eles tanto falam e faz política em cima. O senhor está corretíssimo, deputado. As políticas públicas são importantíssimas para o desempenho e o desenvolvimento do nosso país como sociedade, de forma harmônica, mas o governo que o senhor vai apoiar, que é o PT, é o partido que fez tão mal à nação brasileira, já nós conhecemos a forma que eles trabalham. Passaram 15 anos no comando do país e não resolveram nada, a não ser os graves escândalos de corrupção, onde toda a cúpula do partido foi presa. Então, minha cara jornalista, eu acho muito difícil esse governo dar certo, porque são as mesmas peças que não deram certo lá atrás. Colocou uma das partes mais importantes do nosso país, a questão da economia, na mão de Haddad. Ora, foi o pior prefeito da história de São Paulo. O próprio PT o critica, o próprio PT não queria. O pior, ministro da Educação, Fernando Haddad. Como vai dar certo? Não tem como dar certo. Então, esse jogo político nós já conhecemos. E o governo Lula, que aprovou a PEC da transição, é a PEC do estouro. Falaram que era com relação à Bolsa Família, auxílio gás e serviços sociais para a população brasileira, mas nós sabemos que não foi. Foi justamente para bancar esses ministérios. Vai aumentar para 37, meu Brasil. Que situação iremos encontrar no nosso país? Então, minha cara jornalista, é muito difícil dar certo com as peças que o ex-presidente e futuro presidente está colocando na mesa. Pergunta agora para o deputado Camilo Capiberibe. Para a base do futuro governo, a senadora Simone Tebet se encaixaria melhor em qual pasta na sua avaliação, deputado, e por quê? Eu acredito que a senadora Simone Tebet poderia ser uma excelente ministra do Planejamento. A disposição do presidente Lula de convidá-la a ocupar essa pasta mostra claramente o desejo de ter um governo mais amplo, onde as forças de centro, centro-direita, se sintam representadas, porque o Brasil ele é muito diverso, ele precisa estar representado dentro do governo. Mas eu queria apenas também retomar que o governo Lula 1 e 2 foi superavitário em todos os anos. Todos os anos produziu superávit. O governo do presidente Jair Bolsonaro vai deixar um rombo no país. O presidente Lula deixou reservas que garantem a credibilidade do Brasil até hoje, e o presidente Jair Bolsonaro está deixando um rombo, que não é só um rombo financeiro, é um rombo de gestão, é um apagão da gestão. Tudo terá que ser reconstruído, e é muito importante que haja ministérios para que você possa construir política pública. Eu vou citar apenas um, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que o presidente Jair Bolsonaro fez? Escolheu governar apenas para o agronegócio.
virou as costas para a reforma agrária, para a agricultura familiar. Então, nesse momento, você recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário é fundamental, porque 33 milhões de brasileiros estão passando fome, estão vivendo abaixo da linha de pobreza, graças a esse governo incompetente e que provocou a morte de 700 mil pessoas. Eu quero lembrar que desses 800 bilhões de reais de furo no teto, 116 milhões estão sendo causados esse ano, ano de eleição, onde você não teve essas transferências de pandemia. Ou seja, a PEC da transição garante 198 bilhões para o ano que vem, sendo que esse ano o presidente Jair Bolsonaro furou o teto em 116 bilhões. Então, esse discurso incoerente, esse discurso de divisão, de polarização, que a oposição usou para chegar ao poder e vai tentar usar, esse discurso não cabe mais. É preciso agora unir o Brasil. Esquecer, veja, perdeu a eleição, o presidente Bolsonaro até hoje nunca reconheceu a sua derrota, é um mau perdedor, né? E a sua base vai ter que agora pensar no Brasil. Não é mais ficar fazendo discurso na frente de quartel, é ajudar esse país a sair do buraco. Deputado Cabo Gilberto, a que a oposição atribui o distanciamento entre Simone Tebet do MDB por conta na disputa de um futuro ministério com o presidente eleito Lula? Água e óleo não se misturam. Ela falou a todo momento quem realmente é Lula. Todos acompanharam, a população acompanhou, não só ela, como o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. Então esse discurso não segura, meu caro Camilo. Agora, a verdade seja dita, não é questão de mal perdedor, não, longe disso. É questão da forma que o jogo foi jogado. Todos nós sabemos que as eleições foram contaminadas. Liberaram o juiz Alexandre de Moraes, comandante do TSE, ele foi parcial, defendendo uma das candidaturas. Isso é fato. Inclusive, a Suprema Corte brasileira liberou o ex-presidiário Lula para participar do jogo, onde ele não podia, porque era ficha suja. E tudo que aconteceu nas eleições, Camilo, foi impressionante. A democracia foi atacada, a nossa Constituição foi atacada. Então, não tem como você chegar agora, por conta do resultado das eleições, e achar que foi normal o jogo ou que as eleições foram justas. Não foi. Então, por conta disso, a população está revoltada bastante em todo o país com a forma que aconteceu, as eleições contaminadas, o ministro Alexandre de Moraes sendo parcial para favorecer um dos lados da campanha política. Isso não pode ser errado, e o senhor sabe disso. Essa questão das eleições foram muito duras, nós sabemos, faz parte. Agora, o juiz interferiu diretamente no resultado das eleições. Então, não é questão de mal perdedor, é questão que o jogo não foi justo, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele fez tudo o que podia fazer, rasgando a Constituição, inclusive criando normas que não poderiam ser criadas o Tribunal Superior Eleitoral, tem que passar pelo Parlamento, que Vossa Excelência faz parte, antes de virar lei. E tem que ser um ano antes. E foi durante a partida, que é as eleições. Então é muito difícil o Brasil ser unido dessa forma. E com relação a Simone Tebet, não tem como ela fazer diferente, porque ela criticou o próprio presidente a todo momento. Deputados, a gente está chegando ao final do debate. Eu peço só que se atenham ao tema, que é a discussão da Simone Tebet no próximo governo. Deputado Capiberibe, a última pergunta. A Tebet já demonstrou ter uma visão sobre a economia muito diferente do que pensa o PT. Isso foi reforçado por ela diversas vezes durante o período eleitoral. Isso pode ser, na sua visão, problema caso ela venha aceitar a pasta do planejamento? Veja, eu acho que a senadora Simone Tebet, com a experiência toda que ela tem, já foi prefeita, é senadora, né, foi candidata a presidente da República, sabe que ela está sendo convidada para participar de um governo do presidente Lula, um governo que foi eleito por uma coalizão de centro-esquerda. Então, que existe um direcionamento muito claro. O que o presidente Lula falou no dia do encerramento lá da transição? Eu pude participar do processo de transição, muito orgulho e honra de ter participado, ter sido convidado para participar. Ele disse que ele quer botar o povo no orçamento e colocar os ricos no imposto de renda. Eu acho que é isso que causa essa grande celeuma, porque muitas vezes você vê muita reclamação, o mercado alvoroçado, inclusive esse próprio debate sobre a participação ou não da senadora, já estou até chamando ela de ministra, porque eu tenho confiança que ela vai ser, no governo Lula, justamente é isso. Eu acho que vai ser um governo muito
responsável do ponto de vista fiscal, porque os governos do presidente Lula foram responsáveis, promoveram desenvolvimento, promoveram geração de emprego, e cabe sim à senadora, e ela vai ter que se adaptar, todo mundo tem que se adaptar um pouco. Para ser representativo, tem que ter ali um caminho um pouco da esquerda mais para o centro e do centro mais para a esquerda. E isso vai acontecer naturalmente, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso acontecer. Agora, é importante dizer que houve sim um desequilíbrio nessas eleições que foi promovido pelo presidente na PEC Kamikaze, quando ele feriu a lei eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal, furou o teto de gasto para aumentar o valor do Bolsa Família. Ele poderia ter feito isso, do auxílio, então, Auxílio Brasil, lá atrás, quando criou, não tem compromisso com o povo pobre, e deu R$400. Depois, assim, há 3 meses da eleição, mandou uma PEC para dobrar o valor do auxílio gás, criar um auxílio para caminhoneiro, para taxista. Nunca se abusou tanto da máquina pública, e o TSE e o STF corrigiram esse abuso, e corrigiram. E no dia da eleição, nós vimos a PRF tentando impedir o povo de chegar na urna para votar. Houve abuso, sim, mas não foi da Justiça Eleitoral, foi do presidente, que está saindo daqui a uma semana. Deputado Cabo Gilberto, 1 minuto para as considerações finais, por favor. Eu agradeço a senhora por mediação do debate, agradeço o deputado Capiberibe, satisfação, vamos nos encontrar muito, debater muito no Congresso Nacional. Agradecer em especial a toda a população e que fique atenta, porque todo o povo brasileiro sabe a forma que o PT governa, sabe o que o PT fez no passado. Foram 15 anos governando esse país e nada deu certo. Basta observar os números. E o presidente Bolsonaro governou com 2 anos e meio de pandemia, com guerra na Europa, onde afeta todo o globo terrestre. Então, desejo também a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de felicitações, esperança, muita saúde e muita paz. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Deputado Camilo Capiberibe, também, por favor, 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria destacar que hoje é um dia muito especial para o Brasil, para todos os cristãos, né? Desejar um Feliz Natal para todos os brasileiros, dizer da nossa esperança de um Brasil muito melhor, convidar os deputados da oposição a ajudarem, a pensarem no Brasil, saírem um pouco, né, dessa radicalidade, dessa visão que está ultrapassada, porque foi ultrapassada pelo resultado da eleição, pensarem no país, votarem a favor do povo, do desenvolvimento, mas mostrar minha preocupação, né? Foi encontrada uma tentativa de ato terrorista, né, para tentar criar uma situação, para chamar um estado de sítio. Gente, isso é muito preocupante e é fundamental que o governo que vai entrar apure e puna qualquer pessoa que tentou reverter a nossa democracia, derrubar nossas instituições. Então, eu acho que esse é o grande recado que eu deixo aqui. Precisa investigar e punir. Não dá para ter anistia para ninguém que atentou contra a democracia brasileira. E Feliz Natal a todos e aos que estão trabalhando no dia de hoje, os jornalistas aí, não só da CNN, mas de todos os veículos de comunicação. E todos que estão trabalhando em geral. Obrigada, deputados, pela participação no debate deste domingo. Conversamos agora há pouco com os deputados federais Cabo Gilberto, do PL do Pará, e com o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Obrigada, até uma próxima.